Fala galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo e hoje nós vamos falar sobre expressões numéricas com sinais de associação, atividades 48 e 49. Mas antes de falar sobre esse tipo de expressão, vamos voltar na atividade anterior e ali a gente vai poder ver um pouquinho a respeito das multiplicações e as divisões dentro das expressões numéricas. Vem comigo. Então aqui, desde o exercício 1, estava bem tranquilo, você tinha que fazer na ordem correta. A gente aprendeu na teoria que quando tem multiplicação e divisão sem parênteses, sem outros sinais de associação, a gente realiza elas primeiro da esquerda para a direita. Então, no exercício 1, a letra A, você tinha que escrever 2 vezes 12 mais 12 dividido por 2 menos 4. Aí você estaria fazendo tudo que aqui a situação problema pediu para você. Ao resolver essa expressão, você encontra 26. Por quê? 2 vezes 12 e o 12 dividido por 2, você tem que fazer antes de subtrair ou de adicionar. Então, 2 vezes 12 deu 24, 12 dividido por 2 dá 6, menos 4. Reescrito, 24 mais 6 dá 30, 30 menos 4 são 26. Então, foram colocadas 26 latas na prateleira. Espero que você tenha conseguido fazer o passo a passo. Lembra que eu expliquei que é muito importante fazer aquele triângulozinho de cabeça para baixo ali, para você conseguir montar a sua expressão direitinho. E essa dica vai ser muito útil para a aula de hoje, fazendo a inserção dos sinais de associação. Agora, o número 2, resolva as expressões a seguir. Então, olha só, indicando todos os passos do cálculo. Quando ele te pede isso, ele está falando a minha sugestão de você construir todas as etapas aí das expressões numéricas. Então, você, primeira coisa, tem que identificar aqui quais os sinais que possui. Então, tem divisão, adição, subtração e multiplicação. Nessa ordem, hierarquia eu faço primeiro a multiplicação e divisão na ordem que aparece, depois a adição e subtração na ordem que aparece. Portanto, faço primeiro 24 dividido por 6 e depois o 2 vezes 5, só depois que eu vou adicionar o subtrair. Então a resposta aqui dá 6, beleza? Deu certo aí? Tomara, hein? Estou torcendo para que você tenha entendido. Expressão numérica é respeitar a ordem, seguir regras. Então, se você está seguindo as regrinhas, aí você não está tendo problema, com certeza. Essa aqui tem 20 dividido por 4 vezes 2 menos 9 mais 2 vezes 3. Então, temos aqui uma divisão, uma multiplicação, entre elas a hierarquia que eu realizo, que aparece primeiro. No caso, apareceu a divisão. Então, 20 dividido por 4 é igual a 5. Notem que sumiu o 20 e o 4 porque eu transformei eles em 5. Teve crianças que me procuraram perguntando: tio, eu faço 2 operações com o mesmo número? A gente já avançou esse estágio. Não fazemos. A partir do momento que você usou esse número, ele some da sua expressão numérica, tá certo? Então, reescrevi o vezes 2 menos 9. Aqui o 2 vezes 3 ele já calculou direto. Por quê? Tá vendo que está bem distante essa parte dessa? Então, nota que depois que tem esse sinal de adição, essa operação eu posso realizar, porque eu só vou fazer a adição depois, concorda? É óbvio que aqui eu já não poderia ser tão simples assim, porque eles estão bem próximos. Então, fazer o passo a passo te ajuda. Então, 5 vezes 2, 10 menos 9 dá 1. 1 mais 6 são 7. Ok? Aqui ela já fez direto. 60 mais 32 vezes 2 dividido por 4, menos 28 dividido por 4. Então, a gente tem vários sinais aqui que tem hierarquia. Então, primeiro começa pela multiplicação aqui, mas também já dá para fazer essa divisão, porque tem esse sinal separando. Aí ficou 64 dividido por 4 menos 7. Tem uma divisão, faço ela primeiro. 60 mais 16 menos 7 igual a 69. Tranquilo? Se você não conseguiu realizar essa atividade, pausa o vídeo, vai ali no cantinho da apostila, apaga, começa de novo, tenta respeitar essa ordem. O segredo é esse, tá? Se você começar a dominar as ordens, você não vai ter mais problema. Agora, se você estiver errando na tabuada ou na divisão, porque você está construindo o algoritmo errado, aí já não é o conteúdo dessa aula, são de aulas anteriores. Aí recomendo você a repassar aí algumas coisas nesse sentido. Aqui a gente tem a resolução do Bruno e a da Verônica. A expressão escrita é a mesma, só a ordem que mudou. Então, quem errou aqui no caso? O Bruno, porque tá vendo que tem uma divisão aqui? Ele começou multiplicando, 2 vezes 3. Lembre, se não tem nada separando, se não tem um sinal de associação, a gente tem que começar primeiro pela operação que apareceu. No caso, apareceu a divisão antes da multiplicação, certo? Agora nota o que é da Verônica. Ela dividiu primeiro, depois multiplicou e aí finalizou com a adição. Respeitou todos os critérios ali. Então, o Bruno errou.
o erro que ele fez a multiplicação antes da divisão, né? Então, tranquilo também para você entender isso agora. O exercício 4, ele já colocou uma expressão mais longa. E aí você tinha que também, igual aos anteriores, seguir o passo a passo. Tem divisão, multiplicação, que a gente vai ter que realizar antes. Então, ficou 31 o resultado final. Nota, 56 dividido por 8 são 7. 7 vezes 7 dá 49. Ele fez 2 vezes 7 dá 14 já aqui, né? E ficou 65 menos 49 mais 1 mais 14. 65 menos 49 são 16, mais 1 mais 14, 31 é o final. 17 mais 14 são 31. E o 5 você tinha que fazer um exercício de lógica aqui, colocar os sinais que faltavam. Para dar 6 aqui, 9 dividido por 3 são 3, vezes 2 são 6. E aqui, 1 mais 2 vezes 4, dividido por 8. Vamos ver como é que funciona isso? Eu tenho aqui uma divisão e uma multiplicação inserida. Então, em tese, eu teria que fazer o quê? Primeiro, a multiplicação, né? Então, 2 vezes 4 são 8. 8 dividido por 8 são 1. 1 mais 1 são 2. Então, nota o seguinte, mesmo que tenha esse sinal antecipando aqui a adição, eu não uso ele, eu vou usar ele só lá no finalzinho, senão eu não conseguiria encontrar. Então, primeiro eu multipliquei, depois eu dividi. Ficava meio fácil para você entender também se você pensasse que número que 1 pode virar 2, tem que ser somado com outro 1. Então, para ter um outro 1 nessa expressão 2, 4 e 8, só podia ser uma multiplicação e uma divisão, tá bom? Esse aqui eu acho que muitos não conseguiram fazer, mas se você obteve alguma ajuda ou gastou bastante tempo, você chegou lá com certeza, tá bom? Então, o número 6 agora, a gente tem aqui também adição, multiplicação, divisão, subtração. Primeiro pela multiplicação, e aí você tem aqui o passo a passo. 10 mais 4 menos 3. O 6 dividido por 3 já transformou em 2 direto, como eu disse, porque está separado pelo sinalzinho de mais, eu ia ter que fazer essa conta em algum momento. Então ele já adiantou no primeiro passo mesmo. Aí fica 14 menos 3 mais 2, 11 mais 2, que são 13, letra C. Se você alcançou outros resultados, tenta voltar aí no passo a passo, faz tudo direitinho, igual estou pedindo aí já faz algum tempo, tá bom? Bem, para a nossa aula de hoje, nós vamos inserir sinais de associação e aí nós vamos conhecer um pouquinho da ideia dos parênteses, dos colchetes e das chaves. E o uso desses sinais continua para a expressão com a divisão e tal. Então, numa operação, uma expressão que eu tenha parêntese, por exemplo, e eu tenha adição, outros sinais, eu tenho que seguir aquela ordem. Se tiver multiplicação e divisão primeiro, mesmo dentro do parênteses, se não tiver adição ou subtração, na ordem que aparece. Aqui tem, então ele vai mostrar para nós o passo a passo. Olha só. Ele tem a multiplicação, 2 no caso, já resolveu elas. Manteve o parênteses escrito, olha, ele não vai sumir. Isso é um erro muito comum entre as crianças, vocês vão perceber que de repente vai sumir o parênteses aí, só que não era o momento muitas vezes. Então presta atenção, a gente só retira o parênteses ou qualquer outro sinal quando a gente realmente resolve tudo que tem dentro dele, certo? Então você vai perceber, ó, que aqui ele sumiu o parênteses, olha. Por quê? Porque antecipadamente, ó, 20 mais 10 mais 6, 30 mais 6, 36. Quando ele sumiu com o parênteses, aí ele vai continuar com as outras expressões. Esse é o grande erro. Se você não tivesse colocado, por exemplo, aqui, ó, o parênteses no 30 mais 6, ia ter uma adição e uma divisão. Você ia ter que fazer a divisão primeiro, porque não tem o parênteses, percebe? E ia ficar 6 dividido por 3 são 2, 30 mais 2, 32. Olha a diferença que ia dar. Ao invés de dar 12, daria 32, só porque você esqueceu de pôr um parêntese na hora certa. Então, presta atenção. Se você tem um parêntese, olha quantos números tem dentro dele. Enquanto você não resolver todo esse conjuntinho aí, você não pode ir para o próximo passo e não pode retirar o parêntese da sua operação. Nós vamos tratar aqui algumas regrinhas. Olha só então, em expressões que têm parênteses, primeiro, lembra lá do PENDAS, que a gente já conversou um pouco a respeito. O PENDAS é uma sigla que você usa parênteses, multiplicação e divisão, adição e subtração, já na ordem que elas têm que ser feitas. Então é para te ajudar a memorizar. Então, no PENDAS, primeiro eu resolvo parênteses, está aqui no quadrinho que está na apostila também. Depois eu resolvo os colchetes e depois a chave. Então, nota, parêntese, colchete e a chave.
Você tem que decorar os nomes e identificar os símbolos por meio deles, tá? Aqui eu vou trazer o exemplo 1 da apostila, e ele já vem com parênteses, colchete, e eu depois vou inserir no exemplo 2 a chave para você ver como muda se você tiver mais ou menos sinais de associação, tá certo? No exemplo 1 aqui embaixo, nós temos 9 mais 2 vezes. Aí o colchete, 10 dividido, abre parênteses, 2 mais 3, parênteses, fecha colchete. Beleza. Nota que se abrir um colchete aqui, tem que finalizar em algum lugar com o outro, né? Não dá para ter só um desses símbolos, igual com parênteses. Então, na hora que você for reescrever, passo a passo, abriu o parênteses, tem que fechar o parênteses. Abriu o colchete, tem que fechar o colchete, certo? Para identificar até onde você quer usar ele. Tá bom, vamos lá então. Olha só, eu tenho aqui parênteses, então primeiro eu faço ele, 2 mais 3 viraram 5 aqui embaixo. Resolvi o parênteses. Nota que apareceu 5, os parênteses sumiram. Por quê? Porque eu já resolvi o que estava dentro dele. Agora eu reescrevi a chave, certo? E trouxe o 10 e o sinal de divisão aqui para baixo. 10 dividido por 5 vira 2. Olha só, 2. Está aqui o 2zinho. Repara que o sinal do colchete também sumiu, porque eu já resolvi o que estava dentro dele. Então, olha só. Colchete, 10 dividido, abre parênteses, 2 mais 3, fecha parênteses, colchete. Tudo isso virou apenas o número 2, que está ali embaixo. Aí agora, olha só, eu fui reescrevendo o 9 e o 2, o 9 e o 2, para eu não perder. Tipo, o que eu não usei nessa expressão, eu reescrevo. O que eu já usei, some, certo? E aí fica 9 mais 2 vezes 2. Aí agora eu tenho a adição e uma multiplicação. Primeiro a multiplicação, 2 vezes 2 são 4, 9 mais 4 são 13. Então o resultado aqui foi 13. Beleza. Agora, eu peguei esse mesmo exemplo, reescrevi ele ali no cantinho superior, e eu vou colocar para você, eu vou só mudar a cor da caneta aqui, eu vou colocar para você uma chave agora. E você vai reparar que vai mudar algumas coisinhas. Vamos tentar entender. Se tem o parênteses, eu tenho que começar primeiro por ele, concorda? 2 mais 3 são 5. O parênteses sumiu, eu mantenho agora o colchete, a chave, porque eu não usei. Fica 10 dividido por 5, fecha aqui o colchete, vezes 2, fecha a chave, e fica 9 mais aqueles caras ali. Beleza. Agora nota, eu tenho o colchete, parênteses, colchete, chave, a ordem, lembra? Resolvo primeiro ele, 10 dividido por 5. Eu não vou agora escrever, gente, esse colchete. Por quê? Porque eu já resolvi ele, percebe? Então aqui, isso aqui não pode existir mais. Então eu vou substituir ele aqui, por uma chave, como se fosse a minha chave. Beleza? E aí vai ficar assim, Beleza? 9 mais. Agora, 2 vezes 2 são 4. 9 mais 4 é igual a 13. Beleza. O resultado bateu, ficou igualzinho aqui. Mas o que mudou? Por que não alterou? Porque lembra que nesse caso específico aqui, quando eu estava aqui no 2 vezes 2, a multiplicação eu teria que fazer primeiro, certo? Então, se tivesse um sinal de associação aqui ou não interferiria, porque a multiplicação tinha que ser feita antes da adição. Então, nesse caso, a inserção aqui do colchete não atrapalhou a minha conta, certo? Então, fica claro isso. Só que, se eu tivesse realizado de alguma forma errada, em outros exemplos vai alterar. Então, você tem que prestar bastante atenção quando altera e quando não altera. Eu vou só citar um exemplo de formas que alteram ou não. Por exemplo, olha só. 9 vezes 4 mais 2. Se eu fizesse essa expressão com ou sem parênteses, tá? Ia dar 36 mais 2, 38. Ok? Se eu tivesse o parênteses aqui, que não é necessário, eu ia ter que fazer a multiplicação primeiro de qualquer jeito. Continuaria sendo 38. Ok? Agora, eu vou mudar o sinal de associação ali, só para você ver como faz diferença. 9 vezes 4 mais 2. Eu vou colocar o sinal de associação aqui agora. Eu não posso fazer 9 vezes 4 antes, eu tenho que fazer 4 mais 2, que são 6. 9 vezes 6 são 54. Tá vendo? Então, da mesma forma, se você aqui esquecesse de realizar uma operação ou o sinal, ele pode mudar tudo o resultado aí, certo? Então, respeite passo a passo a ordem que tem
de primeiro parênteses, segundo colchete, terceiro chave, tá ok? Aí depois, nota aqui, ó, multiplicação e divisão antes da adição e subtração. Feito isso, você não vai ter problemas. Eu trouxe aqui mais um exemplozinho para você poder trabalhar essa ideia das ordens, né? Então, isso aqui é um recorte de um exercício aí da apostila, já tá na íntegra mesmo o exercício, tá? Eu quero que vocês, depois, na hora que for fazer, preste bastante atenção. Ó, na letra A, que é o exemplo mais simples do que a letra C, nós temos aqui parênteses, né? Que a gente tem que resolver primeiro, obviamente, né? Só que dentro do parênteses tem alguns sinais. Por exemplo, aqui eu tenho a multiplicação, aqui eu só tenho a subtração, olha só. Então, esse parênteses está bem tranquilo. Só que aqui eu tenho que resolver primeiro o que está dentro da multiplicação. E aí, gente, você vai poder reescrever normal, né? 4 menos, já vou resolver aqui. 1, aqui vai ficar 12. Nota que eu não apaguei esse parêntese aqui, ó. Por que não? Porque eu não resolvi ele ainda. 8 mais 6 vezes 2, eu tenho que encontrar primeiro quanto que dá, para depois eu poder sumir com esse parêntese, certo? Olha aqui, aquela dica que eu falei que às vezes você não pôr o sinal, ou pôr o sinal de associação muda tudo, é o seguinte, se nesse ponto aqui você tivesse esquecido o parêntese, sabe o que você ia ter que resolver primeiro agora? A divisão, gente, olha só. E aí vai mudar totalmente. Ia ficar 12 dividido por 4, que são 3, 8 mais 3 menos 1, ia dar 11 menos 1, 10. E você provavelmente erraria essa expressão numérica. Então, qual que é o lance aqui? Se você fez tudo direitinho, aqui onde é o 12, você tem que deixar esse parêntese aqui. Por quê? Porque após resolver todo o parêntese, aí você vai atrás de dividir antes, beleza? Então esse é um passo, não se esqueça. Aqui em cima eu projetei para vocês a ideia do pendas de novo, parêntese primeiro, segundo colchete, depois a chave, a multiplicação e a divisão, aquela que aparece primeiro, mesmo dentro do parêntese, adição e subtração, logo em seguida, respeitando a hierarquia da esquerda para a direita. Então, na letra C, eu tenho tudo agora. Eu tenho parêntese, colchete e chave. Então, eu só vou dar a destaque aqui, ó, a chave está aqui e fecha aqui, ó. Enquanto eu não resolver todo esse pedaço aqui, pessoal, eu não faço nada com o 80. O 80 aqui na minha expressão, ele vai ficar só assistindo a conta rolar, certo? Então, desse pedaço para cá, ó, vamos cortar aqui só para você entender, eu tenho que achar um número só, 1. O que eu vou encontrar aqui? Não sei. Aí você vai fazer o quê? Primeiro as ordens, parêntese, colchete e chave. O que tem dentro do parêntese? O parêntese está aqui, né? Ó. Então eu vou ter que resolver todo ele primeiro. Encontrei um número que eu não sei qual é. Continuo descendo colchete e chave, reescrevo tudo. E quando eu transformar todo esse conjunto, 6 mais 5 vezes 18, em um número apenas, que vai demorar um pouquinho, provavelmente, você vai dividir do 80 e vai encontrar o resultado da sua expressão numérica, certo? Então lembra disso. Primeiro parênteses, segundo colchete, terceiro chave, passo a passo, reescreve, né, tranquilamente, e não esqueça de sumir com o sinal quando você resolver todo aquele conjuntinho e manter o sinal de associação quando você não resolveu, beleza? Bom, voltando aqui para a nossa apostila, tem aqui essa expressão que a gente já mencionou, o quadrinho de lembretes que eu coloquei lá na ordem passo a passo, e aqui ele traz o exemplo que dava 13, que a gente colocou uma chave e não alterou, né? E o exemplo 2 aqui também, que tem todos os conjuntinhos, que você vai usar esse exemplo naquele exercício lá, que eu mostrei já a letra C, né? Você vai usar os 3 sinais de associação aí, passo a passo. Então, é importante observar que a resolução ocorre de dentro para fora, isto é, o sinal do parênteses indica uma expressão que pode ser indicada em outra expressão dada entre colchetes, que por sua vez pode ser indicada por uma expressão entre chaves. É aquilo que eu disse. Por exemplo, aqui, ó, enquanto eu não resolver todo esse conjuntinho aqui, o 30 vai ficar só de espectador. Ó. O 30 não foi usado, não foi usado, não foi usado, não foi usado.
só foi usado aqui. Por quê? Porque enquanto eu não acabo de resolver tudo, eu não faço nada com ele. É uma expressão à parte, digamos assim, percebe? Então essa é a ideia, acho que do exercício 2, se eu não me engano, tá? Beleza, pessoal. É isso aí. Espero que você tenha gostado, entendido. Boa sorte para você. Se tiver dúvidas, me procure. Grande abraço. Fica com Deus. Se cuide.